Quando Paulo fala Jesus Cristo, está se referindo ao que ressuscitou. Não está falando Jesus de Nazaré, não está falando Jesus da Galileia, e sim Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação do Cristo ressuscitado, ele é o fundamento para a igreja. Olha o verso 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecesse, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui diz no verso 11 que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Mas preste atenção no verso 10, que Paulo diz que ele lançou o fundamento. Tem revelação aí, hein? Quem lançou o fundamento? Paulo. E Paulo diz no verso 11, com autoridade, que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto. Posto por quem? Por quem? Por Paulo. Você está entendendo o raciocínio? O qual é Jesus Cristo. Agora a grande pergunta que não quer calar. Antes de Paulo não havia os apóstolos de Jesus de Nazaré? Não estavam no cenário, não estavam presentes? E por que Paulo disse que ele lançou o fundamento como sábio arquiteto? E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo? Paulo está querendo dizer o que? Olha, eu, Paulo, lancei o fundamento. E é o Cristo ressuscitado. Se alguém colocar um outro fundamento, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, é madeira, feno e palha. Sabe qual era o outro fundamento que estavam lançando? Jesus de Nazaré. Jesus da Galileia, Jesus Nazareno. Mas Richardson não é o mesmo, Messias, Jesus não é o mesmo. Ah, sim, é o mesmo, só que a manifestação dele já é outra. Uma foi a manifestação de Jesus segundo a carne, outra é a manifestação de Jesus ressuscitado. Jesus segundo a carne nasceu o quê? Judeu. Jesus ressuscitado não é judeu, não é gentio, é o Senhor, é Deus mesmo. Cristo ressuscitado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano Senhor. Então, os apóstolos de Jesus de Nazaré estavam trazendo um outro Jesus, um outro Espírito, um outro evangelho que Paulo não estava trazendo. A doutrina, a sã doutrina, o evangelho da incircuncisão não é o mesmo do evangelho da circuncisão, como muitos pensam. Porque o evangelho da circuncisão, o nome circuncisão já diz, né, já é ligado a judeus, e incircuncisão é ligado a gentios. São distintos uns dos outros. Tanto é que em Gálatas, vamos lá em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 6 em diante. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Estamos aí com Bíblia, conferindo coisas espirituais com espirituais. Estamos agradecendo a Deus aí pelos abençoados. Olha, eu estou falando, são vários abençoados que já entraram aqui, ouvindo o nosso tema de todo o país. Se você quiser dizer de onde você está ouvindo, qual a sua cidade, seu bairro, seu país, né? Anuncia aí, estou aqui do Ceará, aqui de São Paulo, aqui de Minas, Rio Grande do Sul, de onde quer que esteja a sua cidade, é bom aí para que os abençoados saibam a sua sintonia, de onde você está ouvindo a palavra da graça. Já falando em espanhol mesmo, já un saludo a los bendecidos de habla hispana que están con nosotros en sintonía, oyendo la palabra de gracia. Es un honor y un privilegio estar con ustedes también, mismo hablando en portugués. Yo recibo que tú entiendes muy bien lo que hablamos, ¿sí? Bendecidos y bendecidas. El tema de hoy, ¿quién echó el fundamento a la igreja? Quem echou o fundamento a la igreja? O tema é: quem lançou o fundamento à igreja? Abençoados aí, de Barueri, São Paulo. Estamos juntos, Leandro Xavier,
João Pantoja, Manaus, olha que tremendo, hein? Aqui do Sudeste, lá para o Norte do Brasil. E fora outros abençoados ainda que não colocaram, né, suas cidades e países, mas são abençoados do mundo todo. A internet nos dá esse benefício, né, de ao mesmo tempo falarmos com o mundo todo. Que tremendo isso, né? Tecnologia a nosso serviço. Imagine o apóstolo Paulo vivendo nesses tempos, hein? Ele ia usar a internet com toda certeza. Vamos lá. Então, eu estava falando de Gálatas, né? Vamos lá, Gálatas, capítulo 2, verso 6 em diante. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 2, nos versos 6 em diante. Sim, abençoados, compartilhem este áudio, esse vídeo, e que a palavra da graça corra e seja glorificada. Gálatas capítulo 2, verso 6 em diante. Vamos prestar bem atenção no que o apóstolo Paulo escreveu aqui à igreja da Galácia. Ó. E quanto àqueles, no contexto aí está falando dos apóstolos de Jesus de Nazaré. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Paulo está desmerecendo eles? Não. São filhos de Deus, mas Paulo está falando que a influência deles para com gentios não tem efeito agora. E nunca teve. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Olha, Deus não está ligado com a aparência do homem. O homem está preocupado com a imagem do homem, mas Deus não está. O que Deus quer é o que sai da boca desse homem ou dessa mulher em linha com o novo pacto. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Né? Paulo está falando no sentido de comunicação, de instrução da palavra. Tinham sido alguma coisa no outro tempo, mas agora não, porque agora ele sabe, Paulo, que o Cristo ressuscitado o revelou o Evangelho. Se você ler depois aí Gálatas mesmo no capítulo 1, né, dos versos 10 em diante, Paulo fala aí tremendamente como ele recebeu essa palavra, para quem ele procurou e tudo, e teve com os apóstolos. No verso 18 de Gálatas 1:18 diz que ele ficou 15 dias com Pedro em Jerusalém, falando da graça, hein? Então olha o verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Verso 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Você está entendendo? Você está lendo aí dois evangelhos? A Paulo confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro da circuncisão. Olha o verso 8. Porque aquele, que é o cabeça da igreja, Cristo, hein? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para os judeus, esse quem? Cristo, né? Operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então Deus fez uma separação. Pedro, você é lá para os judeus, Paulo, você é para cá, para os gentios. Certo? Olha o verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas é Pedro, né? E João, que eram considerados, olha, Paulo escreveu essa carta antes ou depois da cruz? Depois. Então Paulo, de novo ele coloca, que eram considerados, não são mais, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, apertou a mão de Paulo, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, vamos colocar aí, ele se reuniu, né, com o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, conversaram, bateram um papo, Paulo falou do que Cristo revelou a ele. Eles entenderam que Paulo era chamado para a incircuncisão e eles para a circuncisão. Apertaram a mão de Paulo, em comum acordo, deram umas destras.
Significa apertar a mão em comum acordo. Eles concordaram, entraram em concordância. Esse concílio teve uma concordância no final. Paulo segue, olha o verso 11. O verso 10, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazê-lo com diligência. Então falou, Paulo, vai lá. Tchau, Pedro e João Tiago. Paulo, parte lá para os gentios. Eu quero só te dar uma recomendação, Paulo. Paulo, tudo bem, pode falar. Lembra dos pobres, tá? Lembra dos pobres, cuida dos pobres, entendeu? Não deixa de ofertar, alô? Os donativos, lembra dos pobres. Tudo bem, eu vou procurar fazer isso. Tudo bem, encontraram em concordância. Olha o verso 11. Alô, olha, preste atenção, começa a mudar o cenário aqui, ó. E chegando Pedro a Antioquia, essa área Antioquia é na região da Grécia. Se é na região da Grécia, não é Israel, é na área gentílica, uma área onde eles mesmos concordaram que Paulo tinha que ir para lá. O que Pedrinho estava fazendo ali? E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. Paulo repreendeu a Pedro. Não quis saber se Pedro andou sobre as águas, se foi chamado de apóstolo por Jesus, sabe? Não quis saber que Jesus curou a sogra dele. Paulo repreendeu a Pedro, mas tem uma explicação porque Paulo repreendeu a Pedro. Você está me acompanhando? Vamos ao verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de quem? De Tiago. Tiago também ali no meio. O que Tiago estava fazendo ali? Se o próprio Tiago, Pedro e João. Olha que tremendo que no verso 9 aparece eles entrando em comum acordo com Paulo, Pedro e Tiago. Que Paulo é para os gentios e ele para os judeus. Aí o verso 11, passou-se aí dias. Teve um lapso aí, né? Pedro e Tiago lá no meio dos gentios. Olha o verso, como é que pode? Verso 12, porque antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, comia com gentios. Porque Paulo repreendeu a Pedro cara a cara, ó. Porque antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os da circuncisão. Ou seja, Paulo viu que Pedro estava em hipocrisia, em dissimulação, comendo com gentios, mas quando viu Tiago e sua turma chegando, opa, calma aí, vou afastar agora dos gentios para eles não perceberem que eu estou ali no meio. Por que Pedro estava fazendo essa jogada toda? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E o apóstolo Paulo só observando a cena. Ficou, né, Pedro? Fiquei 15 dias na tua casa, sem internet, sem televisão. Teve muito papo para conversar. Né? Depois teve um conselho com João, com Tiago. Você estava junto e você nessa aí. Ainda obrigando os gentios a judaizarem. Imagine. Olha o verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo dos que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Veja que tinham judeus também dissimulando com ele, com Pedro. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.